A paz do Senhor. Está entrando no ar o programa Vida Nova. Programa Vida Nova, que é uma realização da Igreja Batista Vida Nova, o Santuário da Família, e do Centro de Recuperação Vida Nova, há mais de 16 anos, transformando vidas e restaurando famílias. E eu sou o Pastor Oliveira, aquele que ora por você. Quero no programa de hoje meditar com você acerca da palavra de Deus. Algo que tem chamado muito a minha atenção nesses dias. Algo que na verdade tem me deixado de certa forma preocupado com a direção, com o caminho, com o rumo que a igreja dos nossos dias tem tomado. E para isso eu quero compartilhar um texto com você e que está em Apocalipse, no capítulo 1, o verso de número 4 até o verso número 6, que diz o seguinte: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quero usar esse texto como base para pensarmos sobre algumas coisas no programa de hoje. Como eu estava dizendo, o Espírito de Deus tem me inquietado e eu tenho ficado preocupado já há algum tempo com o caminho, com a direção que a igreja dos nossos dias tem tomado. Sabe, uma igreja que está se tornando muito independente de Deus e começando a depender apenas das suas técnicas, das suas fórmulas, das suas maneiras, né, dos seus programas, da sua agenda. Uma igreja que a cada dia mais tenta caminhar independente do poder de Deus, da unção de Deus, né, da influência e da interferência direta do Espírito Santo de Deus. Um evangelho que deixou de ser o evangelho de Jesus e começou a ser pregado o evangelho, onde a necessidade, onde os sonhos, os projetos e os desejos humanos se tornaram o centro de todas as coisas, se tornaram a base de todas as coisas. E sabe, isso é um caminho perigoso que a igreja tem entrado, é um caminho muito complicado esse que a igreja tem tomado nos nossos dias. Porque eu me lembro da igreja, né, quando eu me converti, isso não faz muito tempo, pode ter certeza disso, né, mas se a gente pegar a igreja de 10, de 20 anos atrás, acontecia mais ou menos assim. As pessoas entregavam a sua vida a Jesus e a partir daí, o sonho maior que elas tinham, o objetivo das suas vidas era serem cheias do Espírito Santo de Deus. Elas lutavam por isso. As pessoas eram desesperadas pelo batismo com o Espírito Santo. As pessoas eram desesperadas em serem cheias do poder, da presença, da unção de Deus. E o que temos visto nos nossos dias é que isso deixou de ser prioridade na vida de muitos servos de Deus. Isso já não inquieta mais as pessoas dentro dos nossos templos, dentro dos nossos santuários. A pregação do Evangelho não tem mais estimulado as pessoas, influenciado pessoas a buscar, assim como a corça anseia pelas águas, buscar a presença de Deus sobre a sua vida, a unção de Deus sobre a sua vida. Porque quando lemos a Bíblia e vemos grandes homens da parte de Deus, né, na Bíblia, foram homens que faziam uma diferença porque estavam cheios do Espírito Santo. Homens que faziam a diferença, não porque tinham talentos, não porque tinham apenas dons, sim, eles tinham capacitações, mas na verdade o que fazia toda a diferença na vida deles era a presença do Espírito Santo de Deus. E infelizmente,
A igreja dos nossos dias tem se esquecido disso. Por isso tem sido tão difícil, né, para as pessoas viverem vida cristã. Por isso as pessoas olham hoje para a vida cristã, para a retidão, para a santidade, para o poder de Deus, como uma utopia, como algo inatingível, né, como se fosse impossível viver na presença de Deus. E eu tenho descoberto nesses dias que o que torna isso impossível é porque, infelizmente, os homens estão tentando viver vida cristã do seu jeito. Os homens estão tentando viver vida cristã com a sua força, com a sua capacidade, com a sua individualidade. E aí sim, isso se torna impossível. Porque só vou conseguir viver vida cristã, só vou conseguir viver em santidade, só vou conseguir viver na presença de Deus se eu estiver cheio do Espírito Santo. Caso contrário, isso se torna impossível. E aqui está a resposta. Por que tanta gente fracassa na vida cristã? Por que tanta gente, mesmo dentro da igreja, não consegue se livrar dos pecados, não consegue ter o seu caráter transformado? Porque muitas pessoas dentro da igreja, elas estão apenas convencidas de que verdadeiramente Jesus é o caminho, mas elas nunca se converteram. Porque entenda algo, meu querido, transformação de vida, transformação de caráter, isso só vem através de uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. E no próximo bloco, eu quero falar com você um pouco mais sobre isso. Quero usar um texto bíblico para te dar uma direção, para tudo isso que nós estamos dizendo. Então não saia daí. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais um pouco da palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouquinho. A Igreja Batista Vida Nova possui em seus quadros o ministério de distribuição de comida nas ruas, atendendo a pessoas carentes e usuários de drogas. Jesus, Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Todas as quartas-feiras, no início da tarde, os irmãos se reúnem para fazer a comida que será distribuída logo mais à noite. No início da noite, os marmitex são fechados, colocados dentro de caixas e separados para serem distribuídos. Muitos irmãos de nossa igreja e de outras igrejas vêm colaborar nesta obra. Pai, família de Deus, vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre. Quando chegam aos locais de distribuição de comida, quase uma centena de pessoas ou mais se reúnem para receber os alimentos. Ali eles recebem não somente o alimento material, mas também recebem uma palavra e recebem orações. Sob o comando do irmão Gilson Donizete, da Igreja Batista Vida Nova, outras pessoas, também juntamente com ele, procuram fazer a missão de evangelizar e de alimentar não só fisicamente, mas espiritualmente cada alma necessitada que se encontra nas ruas. Esta equipe merece o nosso aplauso pelo excelente trabalho que vem fazendo. Este trabalho iniciou logo no início da igreja, há muitos anos atrás. Parou temporariamente, mas retornou há exatos 6 anos atrás. E continua agora com esta nova equipe, que leva a palavra de Deus a todos os que necessitam. Participe deste trabalho. Participe desta equipe. Todas as quartas-feiras você pode colaborar ou fazendo a comida ou ajudando a distribuir à noite. Deus abençoe e ilumine você. Venha fazer parte da nossa equipe. Amar sem preconceito, amor sem diferença. Bom, estamos de volta. Vamos continuar compartilhando aqui sobre essa necessidade da igreja dos nossos dias de se encher do Espírito Santo de Deus. Sabe, enquanto eu li a Bíblia,
Mas o texto que nós lemos de Apocalipse, no capítulo 1, diz que o Senhor, Ele, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Agora, sabe, o que eu tenho visto, e isso é notório, o fato da Bíblia dizer que Ele nos libertou, que Ele morreu na cruz por isso, não nos torna automaticamente livres dos nossos pecados. Porque se fosse assim, quem aceitasse Jesus não cairia mais em pecado. Não haveriam desviados, não haveria pessoas que começaram a caminhar com Jesus e elas simplesmente foram vencidas pelas tentações. Mas na verdade, quando Jesus morre na cruz e através do seu sangue Ele nos liberta dos nossos pecados, está dizendo, olha, eu morri, eu paguei o preço por vocês, eu paguei o preço pela vida de vocês, e agora vocês precisam caminhar na minha presença, vocês precisam lutar dia após dia contra o pecado. Isso só será possível porque através da minha morte eu liberei o Espírito Santo sobre a vida de vocês. Sabe, meus queridos, muitas pessoas elas fracassam, elas entram em ruína e em desastre porque elas querem viver vida cristã sem o Espírito Santo. Entenda algo, Deus quer que você viva uma vida cristã de resultados. Deus quer que você viva uma vida cristã, que aonde você chegar, você faça a diferença. Mas isso só é possível se nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E quando eu pensava sobre isso, Deus me levou do texto de Levítico, que fala sobre o ritual, sobre a lei da purificação de um leproso. A lepra, ela é na Bíblia um dos tipos do pecado. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente entende que lepra se a gente trouxer aí para o Novo Testamento e for contextualizar tudo isso, ela é um símbolo do pecado, porque ela contamina o homem, e ela transforma a vida do homem, ela de alguma forma vai matando o homem lentamente, assim como o pecado faz com a minha vida e com a sua vida espiritual. Mas a Bíblia diz que o leproso, quando ele estava curado, ele vinha até o sacerdote e ele passava por um ritual de purificação. E como consistia esse ritual? Depois do sacrifício de animais, depois de tudo isso, o texto diz que o sacerdote, ele pegava o azeite e ele ungia a ponta da orelha direita, ele ungia o polegar da mão direita e ele ungia também o dedão do pé direito. E esta unção era o ritual da purificação. E quando a gente pega de unção, de azeite na Bíblia, isso também é um tipo do Espírito Santo. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu pude entender que muitas pessoas, elas não conseguem viver vida cristã, elas não conseguem andar na presença de Deus, porque embora elas tenham aceitado Jesus, elas nunca passaram pelo ritual da purificação. Elas nunca permitiram que o Espírito Santo de Deus viesse sobre as suas vidas. E se nós pegarmos o exemplo do ritual da purificação do leproso, quando fala que era ungido a sua orelha direita, isso fala de audição. E eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Sabe, se você aceitou Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, a partir de agora, você precisa começar a dar ouvidos àquilo que Deus diz ao seu respeito. Se você aceitou Jesus, entregou a sua vida a Jesus, você agora não é mais o que as pessoas dizem que você é. Você agora é o que Deus diz que você é. Você agora não tem o que as pessoas dizem que você tem. Você agora tem o que Deus diz que você tem. Se você aceitou Jesus, você precisa ter o seu ouvido ungido para que você entenda que agora você não pode o que as pessoas dizem que você pode. Você pode o que Deus diz que você pode. E o grande problema de pessoas dentro da igreja, por não buscarem o Senhor e receber esta unção de purificação, essa presença do Espírito Santo ungindo aí a sua orelha, é que elas param de ouvir a voz de Deus e elas começam a ouvir as vozes das pessoas, elas começam a ouvir a voz do inimigo e assim a gente não consegue viver na presença de Deus. Porque a voz do inimigo vai sempre dizer que você não consegue. Porque a voz do inimigo vai sempre dizer que santidade não tem como. Porque a voz do inimigo vai sempre dizer que santidade é utopia. Porque a voz do inimigo vai sempre lutar contra aquilo que Deus tem lançado e liberado sobre a sua vida. Isso começa a gerar incredulidade, isso traz uma série de problemas. Mas para mim ouvir a voz de Deus, eu preciso passar por esse ritual de purificação. Eu preciso receber o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus, porque assim Ele vai ungir os meus ouvidos e eu começarei a ouvir a voz de Deus. Como é triste ver crentes que andam por aí sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a direção de Deus. Não é porque Deus está mudo, não é porque Deus não quer falar.
Deus continua falando. O grande problema da igreja é que por falta da presença do Espírito Santo, por causa de falta de azeite, nós paramos de ouvir a voz de Deus. Quem sabe não é isso que tem faltado em você. Você tem achado que o seu problema é que você está na igreja errada, é que você está no casamento errado, é que você está no emprego errado, é que você tem um líder errado, um discipulador errado, quando na verdade muitas vezes o que está faltando em você é a unção do Espírito Santo. É a presença de Deus sobre a sua vida, para te fazer ouvir a voz de Deus. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus está dizendo que você é, aquilo que Deus está dizendo que você pode. Mas infelizmente, se eu não recebo esta unção, eu prefiro ouvir o que as pessoas estão dizendo. Eu prefiro ouvir o que os homens dizem ao meu respeito. Pense nisso. A quem você tem dado ouvidos? Você tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem ouvido a voz do mundo, a voz do inimigo? Pense nisso. E no próximo bloco eu volto com um pouco mais da palavra de Deus para você. Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso programa Batista Vida Nova. Hoje nós vamos entrevistar a Laísa. A Laísa é uma das pessoas que ajudam, que colaboram no trabalho da igreja, na parte de obras sociais. Ela ajuda no nosso trabalho de distribuição de comida. Eu sou a Laísa, eu sou bióloga, eu trabalho com consultoria ambiental. Eu estou na igreja há 3 anos que eu frequento e o projeto da comida tem 2 anos e meio. 2 anos e meio que você ajuda aqui já? Já é um bom tempo, viu? E você participa de outras obras sociais? Além da distribuição de comida, o que mais que você participa? Eu participo de uma ONG que se chama Ensinando a Abraçar. Nós visitamos comunidades carentes, asilos, hospitais e aos finais de semana eu estou com eles também. Laísa, o que isso traz para a sua vida? Ajudar na distribuição de comida, trabalhar no grupo Ensinando a Abraçar, visitando os asilos. O que isso proporciona para você como pessoa, como uma cristã? Eu costumo falar que descobrir o trabalho voluntário foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não sei te dizer quanto me faz bem, porque eu acho que é imensurável. Você consegue levar outras pessoas para participar? Você consegue convencer as pessoas a fazer isso? Porque você sabe que a obra social não traz compensação financeira, material nenhuma. Quando você chama, por exemplo, de cada 10 pessoas que você chama para ir, quantas pessoas costumam ir? Não são muitas, mas sempre que me perguntam o que eu acho, eu faço o convite. Falo que acho que depende de cada coração. É difícil falar, é melhor fazer e ver o que sente, mas não é muito fácil não. É muito difícil, né? É complicado, né? Laísa, faz um convite aí para o pessoal vir ajudar aqui na distribuição da comida. Convida quem está nos assistindo, vendo, para poder vir colaborar. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui e o trabalho na rua é algo que não dá para descrever, é só vivendo mesmo. Você vê que as pessoas são carentes sim do alimento material, mas principalmente do espiritual e de atenção. Eu faço um convite para que todos tenham a oportunidade de conhecer esse trabalho. Só mais uma pergunta. Quem distribui comida nas ruas, como você faz aqui na igreja, o que ela tem que ter? O que ela precisa ter? Quais são as características que ela tem que ter? Ela tem que ter amor. Ela tem que ter amor, poder levar o amor. Coração aberto. Eu acho que é isso. Isso você tem? Acredito que sim. Ela tem porque eu sou testemunha. Pessoal, queria agradecer a Laísa, obrigado. Deus te abençoe e continue ajudando, tá? Da próxima vez que nós precisarmos de alguém para dar declarações, você vai estar aqui de novo, falando sobre o amor de Jesus e da forma que vocês fazem, que é distribuindo comida nas ruas. Deus abençoe. Obrigado, viu? Bom, estamos de volta e eu quero continuar pensando com você sobre esta unção do Espírito Santo. Terminamos o bloco anterior perguntando sobre a quem você tem dado ouvidos, a quem você tem escutado, a voz de Deus ou a voz do mundo, a voz do inimigo. A quem você tem ouvido? Mas no ritual de purificação ainda do leproso, além de se ungir a orelha direita, se ungia também o polegar da mão direita e o dedão do pé direito. Quando fala-se de ungir as mãos, está falando do trabalho. Sabe, quando você recebe esta unção sobre a sua vida, crente que é cheio da unção de Deus, ele não consegue ficar sem trabalhar para Deus. Porque assim como o Senhor disse para a mulher samaritana, quando você bebe da água que Ele te dá, um rio de água viva flui do seu interior. Um rio de água viva jorra e você não pode simplesmente conter tudo isso. Mas você está pronto para trabalhar,
para fazer a obra de Deus. Sabe, meus queridos, é triste olharmos igrejas onde existem pessoas que eu costumo chamar de SSS, salvas, sentadas e satisfeitas. Elas não estão disponíveis para o trabalho, elas não querem trabalhar, elas não querem alcançar outras pessoas, elas não querem discipular outras pessoas, elas não querem fazer obra. Sabe, quando você encontra um crente que o pastor diz, olha meu irmão, eu acho que você precisa tomar conta de um departamento, de um discipulado, você precisa ajudar alguém, e elas dizem, pelo amor de Deus, pastor, não faça isso comigo. O que tem faltado na vida dessas pessoas é unção de Deus, é poder de Deus. Porque quando o Espírito Santo toma conta da sua vida, você simplesmente não consegue ficar quieto, você não consegue ficar parado, mas na verdade você é constrangido de tal forma por essa presença, que você entende que aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, você precisa compartilhar com outras pessoas, você precisa liberar sobre a vida de outras pessoas, não dá para ficar quieto. Por isso, no ritual de purificação, a unção também vinha sobre as mãos. Será que você é uma pessoa disposta? Será que você está disposto a trabalhar? Olha, meu querido, você que está me assistindo, e não me venha com a desculpa de que não há oportunidades. As oportunidades são enormes. Talvez não tenha oportunidade em cima do altar. Talvez não haja oportunidade com o microfone na mão. Talvez a sua questão não seja falta de oportunidade, mas talvez você tenha sido atacado pela síndrome do microfone. E acredita que só é feito obra de Deus com o microfone na mão. Mas sabe, existem hospitais precisando ser visitados. Existem presídios precisando ser visitados. Existem pessoas da sua igreja precisando ser visitadas. Ou seja, oportunidade nós temos enormes. Enormes oportunidades. O campo a seara está branca. Mas nós precisamos acordar. Agora, só tem disposição para isso quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas não para por aí. O texto da purificação ainda diz que além de ungir o polegar da mão direita, ungias também o dedão do pé. E aqui fala da nossa caminhada. Aqui fala do nosso testemunho. Aqui fala de quem é você quando ninguém está te olhando. Quem é você quando você sai do culto. Quem é você quando você está na faculdade, quando você está no seu trabalho, quando você está com seus amigos. Quem é você quando você está na internet. Quem é você quando você está no WhatsApp. Quem é você quando você está no Facebook. Que testemunho de vida você tem dado? As pessoas olham para você e elas conseguem enxergar em você um homem de Deus? As pessoas olham para você e elas conseguem enxergar em você alguém que verdadeiramente anda na presença de Deus? Será que o nome do Senhor é glorificado a cada vez que as pessoas dizem que você é crente? Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos dar valor a isso. A nossa caminhada, o nosso testemunho. Será que você tem estado preocupado com isso? Será que você leva isso a sério? Porque entenda algo, as pessoas que te cercam, ainda que elas não sejam crentes, o seu marido, o seu filho, o seu patrão, o seu colega de faculdade, o seu colega de trabalho, mesmo não sendo crente, eles leem Bíblia todo dia. Porque sabe, você pode dizer, pastor, você está maluco. Eles não leem Bíblia, eles nem gostam da Bíblia. Eu garanto para você que eles leem a Bíblia. E a Bíblia que eles leem é a sua vida, é o seu testemunho, é aquilo que você apresenta para eles. E eu te pergunto, o que eles têm lido na sua Bíblia? A Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo. Ou seja, através do nosso testemunho, nós mostramos para as pessoas quem é Deus, o que Ele é capaz de fazer, como Ele é capaz de transformar a vida de um homem e de uma mulher. Por isso, irmãos, a necessidade da igreja dos nossos dias não são teólogos, não é mais conhecimento. O que está faltando na igreja dos nossos dias é unção do Espírito Santo de Deus. É presença de Deus. Quando nós deixarmos de ser profissionais do Evangelho e começarmos a ser instrumentos, servos, canal de Deus na vida do povo. Aí Deus vai mudar a história da igreja dos nossos dias. Reflita sobre isso. Será que você tem buscado a presença de Deus? Ou você está tão preocupado com tantas outras coisas que buscar a unção de Deus para a sua vida está em segundo lugar, ou quem sabe em terceiro lugar? Isso pode ser a causa porque você não tem conseguido andar na presença de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus. Eu vou descer a casa
o dia em que eu virei pra te encontrar. Shalom, Jerusalém, teu Messias